Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo sempre para você a palavra de Deus de uma maneira simples para abençoar a sua vida. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma breve reflexão que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, que está escrito o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Essa mensagem, um versículo tão curto, mas ele tem tanto a nos dizer e a nos ensinar. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo serve para edificar, para ensinar, para nos trazer coisas boas, para nos ajudar a evoluir. Muito parecido com essa menção, com essa fala que está aqui no capítulo 10, está no capítulo 6, que está escrito o seguinte, lá em 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui Paulo vai se colocar como exemplo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Ou seja, nós temos aqui a compreensão, essas duas falas, e lá no capítulo 10 ele vai repetir. Aqui no capítulo 6, ele se coloca como exemplo. Tudo me é lícito, me é permitido, mas eu não me deixo dominar por nenhuma dessas coisas. E nós conseguimos colocar como exemplos muito razoáveis no nosso cotidiano, por exemplo, a alimentação, o dinheiro, o sexo e tantas outras coisas que são lícitas, são permitidas, mas nem tudo convém, nem tudo edifica e não devemos nos deixar dominar. Quando Deus ele faz o homem, em Gênesis, o Senhor dá uma ordem, o Senhor abençoa, o Senhor faz com que o homem seja fecundo, mas Deus dá uma ordem: dominai sobre a terra. Dominai sobre a terra para o homem, não apenas sobre os animais, não apenas sobre a natureza vegetal, mineral, é a terra no seu todo, em todos os seus sentidos e contextos e entendimento. O homem foi feito para ser o ser dominante, não o dominado. Dominante, mas com sabedoria de Deus e respeitando toda a criação que Deus fez. Porque quando você ouve esse termo dominante, para muitas pessoas é como se fosse um ditador. É você dominar, custe o que custar, afligindo aquele a quem você está dominando. E não é assim. Nós devemos respeitar e cuidar e zelar de toda a criação que o Senhor fez. Afinal de contas, foi o Senhor que fez, é dele, e prestaremos conta de como nós usamos aquilo que ele nos cedeu a usar, mas é dele. Então o homem deve dominar e não ser dominado pelas coisas. Paulo nos deixa muito claro isso. Essas coisas me são lícitas, ele aqui não vai especificar quais, ele então deixa em aberto. Aqui nós usamos exemplo de dinheiro, de sexo, que eu acredito piamente que uma das engrenagens que vão fazendo com que o mundo vá se movimentando, sem dúvida, na minha opinião, e eu tenho com toda a convicção, embasamento para falar isso, diante de tudo que nós vemos na história do mundo, uma das duas engrenagens que mais movem o mundo, dinheiro e sexo, e eu não tenho dúvida disso. Quantos
Quantos relacionamentos foram forjados à base de sexo para poder alcançar o poder, para poder influenciar em determinadas decisões que impactam sociedades inteiras, e temos que entender que o mundo ele é formado por sociedades. Então o que acontece em uma reverbera em outra. E o dinheiro então nem se fala. Pessoas matam, morrem, mandam matar por conta do dinheiro. Então, não podemos nos deixar dominar, ser escravos, porque é isso o que o pecado faz com o ser humano. Ele escraviza. Você não tem mais vontade própria, você não tem domínio, você não tem controle, você não tem nenhum tipo de autonomia, de liberdade, de entendimento, de conhecimento. Você se coloca como escravo. O pecado, ele escraviza o indivíduo. É por isso que a palavra de Deus e a verdade de Cristo nos libertam. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, ter controle sobre as coisas. E um dos frutos, ou seja, um dos elementos, digamos assim, que nós desenvolvemos, que nós recebemos e precisamos lapidá-lo quando recebemos o Espírito Santo de Deus, é o domínio próprio. Dominar a sua língua, o que você fala, mas também a quantidade que você come. Dominar até mesmo seus olhos. Vou dar um exemplo. Você está na sala do consultório esperando para ser chamado. Você tá na recepção esperando para ser chamado na sua consulta. E na televisão está passando um filme e naquele momento em que você está na recepção começa uma cena de sexo. E o pessoal da recepção nem repara ou então nem liga e deixa o canal daquele jeito. E você está ali esperando para ser chamado. E a televisão está ligada. E está passando uma cena clara ali de sexo. Você precisa dominar até mesmo o seu olhar. Porque falamos aqui, não lembro se foi no vídeo anterior ou 2 dias antes, que todo o nosso corpo se alimenta. Ouvidos se alimentam, olhos se alimentam. Nossa mente e coração se alimentam e nós precisamos tomar conta do que nós estamos alimentando o nosso corpo. Então até mesmo os nossos olhos precisam ter domínio. Eu não vou olhar para aquela cena, não entrar na minha mente e eu ficar o dia inteiro pensando em sexo. Principalmente se você não for uma pessoa casada, aí complica mais ainda. Você vai ficar com aquela coisa na cabeça, latejando. O corpo obedece à mente. Daqui a pouco teu corpo já está com vontade, mas você não é casado. Aí ou você vai ficar naquela aflição até passar, de repente vai ficar dias lembrando daquele filme, ou você vai acabar caindo na tentação e você vai para a fornicação, que também é pecado. Então veja que às vezes através de algo muito sutil, que se você não perceber e não vigiar, você perde o controle, você é dominado com aquilo. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Dinheiro é uma coisa muito boa, faz falta. Quando é usado bem, é uma bênção. Mas se você se deixa dominar por aquela fissura de acreditar que você precisa ter mais, e tudo que você faz gera em torno de ter mais dinheiro, porque você acredita que você precisa de mais dinheiro. Você acredita que você precisa de mais dinheiro para manter o dinheiro que você já tem. Porque dinheiro atrai dinheiro. E você começa a se relacionar com pessoas no seu ambiente social, às vezes até na igreja. Pessoas se aproximam de outras pessoas porque sabem que são empresários,
ou de repente tem um cargo público, são pessoas influentes de alguma forma, e ao invés de estarem ali no ambiente eclesiástico para poder tratar de coisas concernentes a Deus, estão ali fazendo alianças monetárias, trocando contatos, marcando encontros, vai no meu escritório, eu vou no seu, para atrair mais dinheiro, porque dinheiro chama dinheiro. Quantos casamentos ainda são feitos, isso não ficou no passado, para que as famílias se unam, porque uma tem dinheiro, a outra tem dinheiro, se unem para ter mais, ou uma não tem, a outra tem mais, então empurra a filha ou o filho para que possa ter algum tipo de vantagem. Quantos acordões são feitos, quantas alianças são feitas, muitas vezes das mais escusas, porque aquela pessoa ela quer mais dinheiro. Ela precisa de mais dinheiro. Na mente dela, ela precisa de mais dinheiro. Ela quer mais dinheiro. Então, se deixou dominar pelo dinheiro. No exemplo anterior, alguém que se deixou dominar pelo sexo. Agora, alguém que se deixa dominar pelo dinheiro. Tem ainda aquele que se deixa dominar pela ira. Aquela pessoa muito fácil de se irar, dificuldade de se dominar, dominar o que fala, dominar aquele olhar com raiva. Não nos deixemos dominar. E se formos dominados, que sejamos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Porque aí Ele vai nos conduzindo, nos guiando, e Ele vai aperfeiçoando os nossos olhos, aperfeiçoando os nossos ouvidos, coração, mente, boca. Assim, aquilo que vai entrar pelos nossos olhos não vai nos escandalizar, porque nós vamos ter domínio próprio daquilo que nós vemos. O que entra nos nossos ouvidos não vai nos escandalizar, porque nós vamos filtrar. Não, calma aí, isso aqui não edifica, não vou participar dessa conversa. Essa música não edifica, não vou ouvir essa música. Aí nós vamos ter domínio próprio sobre tudo aquilo que for referente ao nosso corpo, à nossa vida. Domínio próprio. Todas as coisas são lícitas. O mundo faz com que tudo pareça permitido. Tudo é permitido, nada é proibido. Você conheceu uma pessoa, vocês se gostaram, vocês ficam juntos, vocês transam, no dia seguinte você vai morar na casa da pessoa. Isso é amor, vocês se apaixonaram, isso e aquilo outro. Para o mundo tudo é lícito. Ah, mas na minha empresa todo mundo rouba, por que eu não vou roubar? Tudo é lícito. Não, mas o que tem? Segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tô indo pro metrô pegar um trabalho. Qual é o problema de eu fumar um baseado ali, passando pelo meio de todo mundo, soltando aquela fumaça, aquele cheiro insuportável, deixando todo mundo fedendo ali de maconha? Qual é o problema? Tudo é lícito, tudo é permitido. Qual é o problema de eu estacionar meu carro na calçada do vizinho sem perguntar para ele se vai incomodar, se vai atrapalhar? Tudo é lícito, tudo é permitido. E aí a gente vai vivendo nessa bagunça. E aí a gente vai ultrapassando os limites do outro, o outro vai ultrapassando nossos limites. Quando vê, um tá matando o outro. E toda essa tragédia, por quê? Tudo é lícito, tudo é permitido. Mas nem tudo convém, nem tudo edifica. E eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. E eu espero que você também não se deixe dominar por nenhuma dessas coisas. Vai em paz, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, abençoa a vida de outras pessoas e volta aqui no canal que sempre tem um vídeo abençoador aqui te esperando. Fique com Deus.